a qual o Senhor deu à igreja, direcionou, amém? Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o versículo 18. Estamos subordinados a este tema que nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Podemos novamente recitar o que diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Podeis assentar, glorificando o Senhor nessa noite. Meus irmãos, é uma noite festiva, é uma noite em que nós temos a oportunidade de nos debruçarmos perante a palavra do Senhor e perguntar ao Senhor o que Ele quer falar conosco, o que Deus, Ele quer relacionar com a igreja nesta noite. O tema é sugestivo, o tema é doutrinário. Eu estava observando essa carta que Paulo vai escrever aos Efésios. Alguns historiadores vão dizer que esta carta é uma carta que se estendeu também às demais igrejas que estavam ali naquela região. Há quem defenda a tese de que esta carta ela é tão doutrinária, ela é tão extensiva, que ela não ficou restrita somente à igreja de Éfeso, mas é uma carta que se estendeu e se tornou uma carta universal, porque além de ter atingido o alvo daquele momento, são palavras que mexem conosco, são palavras que verdadeiramente nos motiva, nos exorta e nos leva a uma dimensão espiritual. O tema da festividade: aviva jovens, aviva a igreja de Deus, e traz então como base esta partícula desta carta que Paulo vai escrever em uma das suas melhores fases. As demais cartas que Paulo escreve, Paulo estava enfrentando batalhas. Quando Paulo vai escrever esta carta, é bem verdade que ele está preso, a sua liberdade está privada, mas não obstante a essa realidade circunstancial na vida de Paulo, Paulo está vivendo os seus melhores momentos espirituais. Por quê? Porque ele está crente, meus irmãos, porque ele está tendo visões celestiais, porque ele está tendo direção de Deus, porque ele está vendo a necessidade da igreja que o Senhor havia plantado naquelas regiões. Então Paulo, conhecendo, meus irmãos, a realidade cultural daquele povo, Paulo conhecendo a metodologia de pecado com que aquele povo vivia, e Paulo sabendo que a igreja que agora está militando é uma igreja que saiu, era uma igreja que estava sempre participando lá no templo de Artemis, é um povo que estava também sempre envolvido no alcoolismo da época,
no alto consumo de vinho. Então Paulo, sabendo que esta igreja que milita agora é uma igreja que teve em um meio terrível, Paulo começa, e nós podemos usar aqui como contexto todo o capítulo 5, mas para ganharmos tempo nós podemos começar lendo o versículo 15, que nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Perceba que quando ele fala, e não vos embriagueis com vinho, há uma vírgula. Porque havia vários tipos de vinho naquela época. Mas Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. E eu falei: Senhor, que palavra tremenda, do que é que nós podemos tirar, qual é a síntese que o Senhor vai nos dar para podermos transmitir, reportar ao coração da igreja do Senhor, que está envolvido, que está em oração, que está esperando uma revelação da Tua palavra. E Deus, Ele me disse ao meu coração, o Espírito de Deus estava inspirando Paulo naquele instante a falar à igreja, quando ele fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, não estáis misturado com os insensatos, não vivei de forma louca, não vivei de forma nécia. Paulo está dizendo o seguinte: ei, há um comportamento sendo vigiado, há um comportamento sendo assistido, há uma igreja que deixou o mundo e que agora precisa andar de forma diferente. Bendito seja o nome do Senhor. O resultado que nós esperamos, meus irmãos, dessa festividade, nada mais é do que um grande avivamento. O resultado que a minha vida precisa nessa noite, meus irmãos, é um avivamento do eterno. O que a tua vida precisa aqui nessa noite é um avivamento. O que a tua família precisa é um avivamento. O que a igreja precisa na noite desse dia é um derramar do Espírito de Deus. Nós precisamos de um avivamento aqui nessa noite, meus irmãos. Nós não abrimos mão desse avivamento. Nós não podemos deixar essa casa nessa noite sem ter experimentado o verdadeiro, o genuíno, o exclusivo derramar do Espírito de Deus. Aracachandarabadacaia. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que este avivamento, ele é possível. Este avivamento é da vontade de Deus. Eu estava pesquisando, meus irmãos, apenas a primeira palavra, enchei-vos do Espírito. Esse encher aqui, ele vem do grego, pleró, e quer dizer, não está sujeito apenas a uma parcela da sociedade. Não, enchei-vos, aqui fala de um verbo imperativo. Aqui o Espírito de Deus estava dizendo de forma imperativa, não é sugestivo, não é se você quiser,
não é se você se interessar, não. Aleluia, a palavra de ordem da parte do Espírito de Deus aqui é: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da graça de Deus, enchei-vos daquilo que é, aleluia, sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque amanhã você vai precisar, porque no dia mau você vai precisar, porque para suportarmos como crentes, meus irmãos, até o arrebatamento, de maneira vazia nós não vamos conseguir. Então a primeira coisa que nós podemos retirar, extrair do enchei-vos é que o enchei-vos é imperativo. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você se encha. Deus, Ele quer que você se encha. Deus não está te convidando simplesmente, não. Deus não está te dizendo: ei, se você quiser, você pode, mas se você não, Ele está dizendo: ei, é preciso se encher. É preciso se encher. É preciso se encher do meu Espírito. É preciso se encher da minha graça. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que essa ordem de Deus, ela é pluralizada. Não é somente para o corpo de obreiro, não é somente para os ministros, não. Aqui, meus queridos irmãos, dentro da casa de Deus, não há uma régua niveladora, não. Aqui é para todos, no que tange as benesses de Deus, no que tange as bênçãos de Deus, Deus está dizendo para todos nós aqui nessa noite: pode encher do Espírito nessa noite a criança menor, pode se encher o adolescente, pode se encher o adulto, pode se encher o ancião, aleluia, é para que todos nós venhamos ser cheios nesta noite. O Espírito Santo está a derramar, enquanto você cultua, enquanto você recebe a palavra, o Espírito está derramando, e de repente você pode ver alguém se levantando, dando glória, falando em mistério. Que é isso? Todos estão sendo cheios, mas alguns já estão transbordando, alguns hão de transbordar aqui nessa noite, aleluia. A ordem é para todos nós, irmãos. Não são só os obreiros que precisam ser cheios, não é só o ciclo de oração, não. Somos todos nós. Para você suportar aquele chefe que tem lá na sua repartição na empresa, se você não tiver cheio, pode ser que em algum momento você vai querer deixar o lugar. Para você suportar as lutas que se levantam no seio da família, nós precisamos estar cheios. O Espírito Santo, eu estava pregando na sexta-feira em uma conferência acerca do Espírito Santo, e nós falávamos que o Espírito Santo, ele esteve presente na criação do mundo, na criação do ser humano, ele está presente na salvação do homem, enfim, o Espírito Santo sabe tudo aquilo que nós necessitamos. É por isso que ele está dizendo: ei, se encha nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Depois nós vemos que, além de ser uma palavra, meus irmãos, imperativa, também é um verbo passivo. Ele nos diz o seguinte: sejai cheios do Espírito Santo. Isso aqui é interessante, por quê? Porque não é eu e você que podemos dizer: olha, existe uma metodologia aqui para mim ser cheio. Eu venho aqui hoje, falo 3, 4 palavras, não. O que Deus está dizendo é que em todo tempo nós precisamos estar submetidos à sua graça, porque quem nos enche não é o pastor da igreja, quem nos enche não é o ministério, não. Quem nos enche é o próprio Espírito Santo de Deus.
Não existe uma fórmula mágica para que nós sejamos cheios, não. Mas para sermos cheios, é nós começarmos da glória a Deus e aleluia. É nós nos submetemos e vivemos a doutrina apostólica. É nós vivemos uma vida em oração. É nós estarmos debaixo da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enchei-vos. E este fala também, meus irmãos, que é para um tempo presente. Não passou. A mesma promessa que Jesus fez, quando ele diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E depois nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, o cumprimento dessa promessa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas não passou, aleluia, o tempo não passou, a promessa continua em vigor, Deus continua dizendo, ei, é para hoje, é para hoje, é para hoje, você pode ser cheio, você pode ser cheia, você pode ser cheio nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, mas eu sou muito preocupado com a palavra de Deus. Eu tenho uma responsabilidade, meus irmãos, quando eu vou falar à igreja, porque eu sei que durante esses meses de preparação, pessoas consagraram as suas vidas para quê? Para ouvir algo da parte de Deus. E eu falei, Senhor, é tremendo. Está tudo completo, está tudo preparado, Senhor, mas eu quero o direcionamento do Senhor, e eu preparei algumas mensagens, e os irmãos não sabem como é, meus irmãos, os que pregam, sabem como funciona. Quantas vezes você prepara um sermão, e o Espírito Santo fala, não é esse, não é dessa forma que eu quero falar. Cada pregação é como aqueles que louvam, às vezes você vai lá, prepara 3, 4, 5 louvor, quando você está todo feliz, dizendo preparado, já estou, o Espírito diz, não é esse, volta lá e começa tudo de novo, é assim, não é, irmã Rebeca? É dessa forma, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, e eu fiquei preocupado, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus falou acerca da ferramenta que existe, meus irmãos, entre a decisão de ser cheio e o momento de ser cheio. E é isso que eu quero falar com a igreja. O Espírito de Deus me deu o tema da mensagem que nós vamos passar a ministrar. O verdadeiro avivamento passa pelo arrependimento. Eu quero que a igreja repete comigo essa frase. O verdadeiro avivamento passa pelo arrependimento. Mais uma vez, o verdadeiro avivamento passa pelo arrependimento. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 2. Bendito seja o nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Aleluias. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, existe um lapso temporal
entre a decisão e o verdadeiro avivamento na nossa vida. Não dá para nós estarmos hoje na balada. Não dá para nós estarmos no alcoolismo. Não dá para nós termos ou vivermos uma vida de pecado na parte da manhã. E quando for à tarde, nós nos travestirmos de crente e falarmos: eu vou viver o avivamento. Eu vou chegar lá no meio da igreja, eu vou cantar com aquele conjunto, eu vou sapatear no meio do povo. Não, não é assim que funciona. Eu sei que o negócio vai ficar estreito aqui nessa noite, mas a minha preocupação, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Rabadacachandarai. Deus, Ele falou ao meu coração, aleluias, entre a decisão para um avivamento, a ferramenta principal se chama arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. A nossa vida precisa ser uma vida constante de arrependimento. O que é arrependimento, meus irmãos? A primeira ação para o grande avivamento é o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento, essa palavra, vem do grego metanoio, que significa meta. Nós podemos dividir em duas partes. Meta, mudança de lugar ou de condição. Se eu quero um avivamento para a minha vida, eu preciso ter uma meta. Eu não posso me conformar com a minha vã maneira de viver. É o que a palavra de Deus nos diz. E não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar com as práticas, meus irmãos. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo o seguinte: a igreja de Éfeso, como as demais, estão acostumadas a viver com os insensatos. A igreja está acostumada a ver e a participar, ora está no templo, ora está com os bandoleiros. Mas não, é preciso haver uma mudança. Então a primeira coisa é a mudança de lugar ou a condição. Fala de meta. Arrependimento fala de meta. Qual é a sua meta para você chegar no céu? Deus, a maneira que eu estou vivendo, eu não consigo, mas eu tenho uma meta. A partir de agora, meu Pai, eu não vou me conformar com este mundo. Eu não posso me conformar. E o neo significa perceber. Fala da mente. Nós precisamos ter percepção. É por isso que Paulo nos diz que o nosso culto não pode ser um culto simplesmente emotivo. Sabe por que as igrejas, meus irmãos, as pseudo-igrejas, muitas vezes, e me perdoa se tiver alguém que frequenta, mas porque as pseudo-igrejas precisam muitas vezes pintar a parede de preto, colocar luzes ou apagar luzes, é para mexer com as emoções. Mas a proposta do evangelho genuíno é que nós não precisamos mudar o cenário, mas precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Aleluia! Nós não precisamos mudar o cenário, nós não precisamos, meus irmãos, enfeitar nada, nós só precisamos ter uma meta de vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que o arrependimento é um arrependimento ideológico, mas é também um arrependimento de prática. Não adianta eu simplesmente ter aquele pesar,
A diferença do arrependimento com o pesar é esse. Você peca e você tem aquele sentimento de pesar. Eu não deveria ter feito isso. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que a partir de agora ele tem uma mudança. A Bíblia diz no Salmos de número 51, que Davi está vivendo um período de arrependimento. Ele está arrependido da sua vida pregressa, ele está arrependido dos pecados outrora cometidos, mas ele não vai se contentar, ele não vai transferir a culpa a ninguém, mas ele vai chegar para Deus de forma prática e dizer: Senhor, eu estou arrependido, o pecado foi meu, e eu quero mudança. Eu tenho consciência, meu Pai, que se o Senhor retirar de mim o teu Espírito, eu não vou suportar, mas se o Senhor me der graça, se o Senhor tiver misericórdia, se o Senhor me encher, eu serei cheio, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou bendizer, e eu vou exaltar o teu nome. Arrependimento, meus irmãos. Tiago nos diz, lá no capítulo 4, no versículo 8 e 9, vamos ler? É uma noite que nós precisamos, meus irmãos, extrair de Deus. É tempo da igreja, meus irmãos, não engolir qualquer coisa, mas aprender a consultar, analisar e ver se realmente enquadra na sua vida, porque no final de tudo, o que vai fazer diferença na nossa vida, o que vai lavar a nossa vida, o apóstolo Pedro, Jesus falou para ele: vós já estáis limpos pela palavra. Então o que limpa a nossa vida, o que limpa a nossa alma, é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, arrependimento fala disso aqui, ó. É você ter cometido uma falha, e você não se vangloriar, e você não achar bonito aquele caminho errado a que você percorreu, e você não fazer piada contigo mesmo. Por quê? Porque a sua vida, a minha vida, se eu estiver nessa condição, ela está comprometida. A eternidade está sendo comprometida. Por isso que o apóstolo São Tiago, ele vem dizendo o seguinte: senti as vossas misérias. Senti, meus irmãos. O pastor me disciplinou. Para que o pastor me disciplinou? Para acabar comigo? Não. Para me colocar de volta no caminho, para me tirar um tempo, para que eu possa refletir acerca do céu, para eu saber, aleluia, que a comunhão é algo glorioso. A comunhão não foi comprada com dinheiro, não, foi comprada com o sangue de Jesus. É por isso, meus irmãos, que há momento na nossa vida que nós precisamos refletir, nós precisamos ser colocados no cantinho. Para quê? Para entender, aleluia, para sentir as nossas misérias, para olhar para dentro de nós, para olharmos para a igreja de Deus e ver: olha, a igreja está caminhando, Jesus está voltando, a qualquer momento esse povo será tirado, mas da maneira que eu estava vivendo, eu não posso continuar. Por isso eu preciso me arrepender, por isso eu preciso sentir as minhas misérias. Senti as vossas misérias,
e lamentai. Não é fazer chacota contigo mesmo, não é ficar feliz, não. Logo, logo passa, o mês que vem eu já estou de boa de novo, não. A Bíblia está dizendo: lamentai as vossas misérias. Nós precisamos, meus irmãos, quantas vezes lembramos de algo errado que fizemos, principalmente quando você é jovem. Eu deveria ter aproveitado mais. Não. A proposta de Tiago aqui é diferente. Sabe por quê? Que tem muita gente, o Espírito de Deus falou isso ao meu coração. Tem muita gente que não prospera até nos dias de hoje. Tem pessoas que já estão com uma idade avançada, mas parece que está tudo travado. Por quê? Porque o pecado ainda continua editado, ainda continua em vigor. Por quê? Porque não houve arrependimento. A única coisa que apaga pecado, meus irmãos, é um coração contrito, é uma alma lavada no sangue de Jesus, é um arrependido de verdade. A Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que se arrepende, confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará. Tem pessoas que, além de encobrir, meus irmãos, ainda se vangloria do pecado. Às vezes não conta para ninguém, mas se sente dentro do seu coração: eu sou uma pessoa que fiz, aconteceu, e não deu nada. Não deu nada no mundo material, mas o mundo espiritual não perdoa ninguém. Satanás não perdoa ninguém. Ele é o acusador por excelência. Ele tem estratégias definidas para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para nos lavar. Jesus veio, meus irmãos, para derramar em nós o seu Espírito. Mas nós precisamos estar limpos. Eu falava na sexta-feira que o Espírito Santo, ele entra no coração da igreja, porque ele não pode entrar no coração do mundo, porque o mundo não conhece, nunca o conheceu e nem há de receber. Mas o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo é para a igreja de Deus. Aleluia! E o processo, meus irmãos, para se tornar igreja, passa pelo arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham o tempo do refrigério. Pedro, meus irmãos, ele tinha essa palavra no coração e na ponta da língua. Nós vemos também, quando Lutero, ele editou as suas 95 teses. Os irmãos conhecem bem a história, como nos tornamos protestantes, como nós recebemos a liberdade para ser um povo que prega com autoridade, que tem acesso à Bíblia Sagrada, que tem acesso a ser cheio do Espírito Santo. É porque um dia Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, um monge alemão, e Deus levanta com autoridade tremenda, e esse homem não tem uma outra pregação através das suas teses, mas a primeira que ele prega é que nós precisamos fazer penitência. Pastor, o senhor agora está dentro da visão do catolicismo? Sim, porque Lutero era católico, era um monge, então ele tinha que falar daquilo que ele vivia. E ele diz: olha, a igreja precisa fazer penitência. Ele estava apontando, meus irmãos, para Mateus capítulo 3, versículo 8, eu quero que leiamos juntos nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 8.
Sabe o que Lutero queria dizer? Lutero estava coadunando com a pregação de João Batista, que dizia, o versículo 2, nós podemos ler primeiro o que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino do céu, quando chega na nossa vida, o primeiro evento que acontece não é o derramamento do Espírito Santo. Não, o primeiro evento que vai marcar o divisor de água para se receber o Espírito Santo, o grande avivamento, é o arrependimento. João Batista está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí o versículo 8, já citado, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí nós podemos fazer aqui, irmãos, colocar um parênteses e fazer aqui um exercício, uma dinâmica. Qual é o fruto de arrependimento que nesses dias nós estamos produzindo? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o povo zeloso, nós somos o povo especial, nós precisamos produzir boas obras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista está pregando, meus irmãos, no deserto. As pessoas saíam de longe, saíam de Jerusalém, saíam de toda a região para ouvir a pregação, a prédica de João Batista. E a pregação dele, o sermão dele era esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, produzi frutos de arrependimento. E agora nós vamos ver também o Senhor Jesus dizendo a mesma pregação, irmãos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Reino fala de rei, rei fala de ordem, rei fala de leis, rei fala de condução. Se nós somos, meus irmãos, participantes do reino de Deus, se nós somos súditos, se nós somos servos de Deus, a marca da nossa vida não é esse, é cheio do Espírito Santo. Essa é cheia do Espírito Santo. Esse todo culto ele fala língua estranha. Mas vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos estar diante de uma luta lá no trânsito, que nós não vamos estar falando em língua estranha. Vai chegar um momento que nós vamos ser confrontados lá na empresa, que nós não estamos naquela fusão espiritual, mas se Deus tiver trabalhado na nossa vida, se nós formos servos e servas de Deus, sabe o que vai acontecer? Naquele momento nós vamos produzir fruto digno de arrependimento. Alguém vai te chamar para a briga e você vai dizer: eu até podia ir, mas eu estou preso pelo amor de Cristo, eu estou amarrado no Calvário de Cristo e eu não posso. Vai te chegar uma proposta, jovem, vai te chegar uma proposta, moço. Alguém vai te dizer: ei, vamos fazer isso, e você vai dizer: olha, a minha carne até queria, o meio que eu vivo está me denunciando, está me convidando, está me motivando, mas eu produzo fruto de arrependimento. A minha vida não condiz mais. Por quê? Porque eu sou de Cristo, eu deixei o mundo, eu sou arrependido. E o arrependimento não é somente na hora de levantar a mão, não, mas é todo dia, é todo momento, é toda hora, porque enquanto você se
arrepende, o Espírito te enche. Enquanto você se arrepende, a graça te pega. Enquanto você se arrepende, o Espírito de Deus enche a tua vida. Aleluias. Nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades. A igreja de Deus, irmãos, ela é diferenciada. A igreja verdadeira do Senhor não é um povo que anda de qualquer maneira, não, mas é um povo arrependido. A sua vida é uma vida totalmente arrependida. A Bíblia diz que Pedro, meus irmãos, ele foi exortado pelo Senhor Jesus, ele que se achava que era o melhor crente da igreja, mas Jesus disse: Pedro, sabe o que vai acontecer? Você não é tão bom quanto você pensa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia diz, irmãos, que realmente aconteceu. E a palavra de Deus nos fala que quando o galo cantou pela 3ª vez, bateu um arrependimento. A Bíblia diz que um sentimento de amargura, ele tomou a alma de Pedro, meus irmãos. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. É isso que Deus, Ele quer fazer na nossa vida nessa noite. É esse sentimento, meus irmãos, essa piedade que Deus, Ele quer que seja intrínseca na nossa vida, que seja depositada. Muitas vezes nós achamos que o avivamento, meus irmãos, é nós pularmos. Realmente quando ficamos alegres, nós pulamos, nós damos glória, nós cantamos, mas quer ver o quanto é mais glorioso um avivamento? É você que ainda mente, que tem algumas práticas que você não suporta, mas Deus, Ele pegar a sua vida e você se arrepender, e amanhã, quando surgir a oportunidade de você mentir novamente, você vai dizer: não, eu sou constrangido pelo Espírito de Deus, eu já não minto mais, eu já não peco mais, eu já não olho mais, eu já não sigo mais, eu já não acesso mais, porque eu estou arrependido. Oh, Rabadacachandaraia, avivamento é isso, meus irmãos. Avivamento é você saber: eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, porque eu escolhi não fazer para agradar o meu Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, estando na igreja ou não, estando alguém me contemplando ou não, eu quero ser cheio a todo momento. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele falou com veemência: para experimentar do reino de Deus, do reino dos céus, precisa estar arrependido. Bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3, vamos conferir nessa noite. Atos capítulo 3, aleluias. Pastor, o culto de ensino é terça-feira, quarta, né, pastor? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso guia. Oh, glória! Deus está preocupado, meus irmãos, com o comportamento da sua igreja. Deus está preocupado nessa última hora, meus irmãos. Aleluia, com o proceder da sua noiva. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Foi aqui que Deus falou forte ao meu coração, irmãos. Enquanto nós não nos arrependemos, a maldição do pecado, ela continua em vigor. Pastor, eu tenho um medo tremendo de macumbaria.
Se você se arrependeu de todos os seus pecados, o medo não te pega mais. Pastor, eu tenho medo da morte, eu não sei para onde eu vou. Se você se arrependeu de verdade, você não tem mais o temor da morte, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas quando nós somos crentes arrependidos, lavados e remidos no sangue de Jesus, o que nos separa do amor de Deus? A fome, a morte, os anjos, a altura, a profundidade, o porvir, nem a eternidade nos preocupa. Então Pedro está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe o que Deus vai fazer aqui nesta noite? Eu conheço o Espírito que eu sirvo, porque o Espírito Santo não é somente, queridos, uma energia positiva, não, o Espírito Santo é Deus, é o Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite, é o Espírito Santo que nos convenceu. Você que veio pela primeira vez, quem te trouxe não foi somente o convite, não, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Avivamento está começando ao passo que nós nos arrependemos. Pedro, o apóstolo São Pedro, aquele que é dito ser a pedra, mas na verdade a pedra de esquina é o Senhor Jesus. Mas Pedro é um homem digno, é um apóstolo digno, é um servo querido, e ele está pregando, e ele está dizendo com todas as letras: arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Conversão fala de mudança de caminho. Primeiro eu me arrependo, depois eu mudo de caminho. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Qual é o objetivo? Para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe o que Deus vai fazer aqui hoje, pastor Elias? Deus vai fazer com que todos nós façamos uma reflexão. Pastor, só vai colocar a igreja em aperto? Não. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas Deus vai trabalhar no nosso coração. Deus vai fazer com que nós venhamos nos lembrar de tudo aquilo que nós vivemos do dia que nós nascemos até o dia de hoje. Aleluias! E aquilo que ainda está em vigor, aquilo que Satanás tem te oprimido, aquilo que Satanás tem que te acusado, nessa noite vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Nessa noite vai cair por terra e você vai ser feliz, e você vai receber o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito quer te encher, mas a hora que está no momento, Satanás lança uma seta e te faz lembrar, e aquele dia, lá atrás daquele lugar, e naquele momento, e naquela ocasião. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para o teu coração: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vai avivar a igreja. A palavra de Deus vai lavar a igreja. Nós seremos lavados, nós seremos lavados, nós seremos limpos nessa noite e seremos convertidos pelo poder da palavra de Deus. Satanás não vai te acusar mais. Há uma história que muitos conhecem, de dois irmãos, moravam na chácara, e eles tinham um ganso, e um dia a menina, um pouquinho mais de força que o seu irmão, brincando com o ganso, ela quebrou o pescocinho dele, ele morreu. E ela arrumou um jeito e enterrou esse ganso. Mas todos os dias,
o seu irmão te acusava. E ele falava para ela: faz a minha lição de casa. Ela: eu não faço. Então eu vou contar para a mãe sobre o ganso. E ela corria e fazia. A mãe deixava a tarefa para cada um deles, e ela tinha que fazer todas as tarefas dele. Só que aquilo já estava incomodando aquela menina. Ela já estava entrando em depressão, e aquele menino todo dia pressionando, acusando. Mas um dia, aquela menina se arrependeu, e de forma bem discreta, ela procurou a sua mãe. Mãe, eu não suporto mais. Meu irmão está me oprimindo, porque eu fiz algo de errado. E eu nunca confessei, mas hoje eu quero confessar para a senhora. E aquela mãe, ela disse: minha filha, eu já sabia. Eu só queria que você confessasse. Aquela mãe fez o papel de Deus. Aquele menino estava fazendo o papel de Satanás, do adversário. E aquela menina saiu toda alegre da presença da mãe. E ela foi ao encontro do seu irmão. E seu irmão disse: hoje você vai ter que fazer novamente a minha lição. Ela disse: agora mais não. Eu já confessei. A minha mãe já sabe de tudo, ela já me perdoou. Assim é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Avivamento é isso. Deus, Ele quer que nós tenhamos tempo de refrigério, tempo de alegria, tempo de satisfação. Colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Se eu morrer, não tem problema, porque a morte, ela é somente um passaporte para a vida eterna. Orabadacachandarai, Arabadacaia. Deus quer nessa noite avivar a nossa alma, a partir, meus irmãos, da retirada de uma culpa, aleluia, de escrever o nosso nome no livro da vida. Deus, Ele quer perdoar o nosso pecado. Deus, Ele quer nos dar graça aqui nessa noite. Oracachandarabadacai. Eu convido a igreja, por gentileza, fica de pé. Arabadacachandarai.